Olha bem para essa imagem que você está vendo aí. Olha bem para essa imagem, porque esse cara que você está vendo, ele tem um QI de 1.200, fala 100 idiomas, possui pulmão e coração em escalas completamente gigantescas se comparado à nossa e possui o sangue azul. Olha bem para esse cara aqui, porque ele trabalha no exército americano de forma silenciosa e secreta, não é humano, não é descendente dos seres humanos, e todos aqueles que falaram sobre esse cara acabaram na vala, né? Essa história ela aconteceu por volta de 1957. Hoje em dia já é possível falar abertamente, né? As informações importantes foram confiscadas, mas as informações que foram reveladas já nos mostram bem mesmo o plano do governo americano perante aos alienígenas, tá? Nós vamos falar sobre esse cara que é considerado o Thor da Idade Moderna, mas o seu nome é Valiante Thor, ok? E ele praticamente ajudou os americanos no âmbito tecnológico após a Segunda Guerra Mundial. É uma pessoa que está à frente do seu tempo e graças a esse intercâmbio americano entre humanos e alienígenas, boa parte hoje do exército americano se trata até mesmo de híbridos, tá? E nós vamos falar sobre esse assunto. Peço encarecidamente para você deixar o seu like, isso ajuda a divulgar esse projeto. Não te custa nada clicar nesse botãozinho de like. Verifique a sua inscrição no canal, é extremamente importante. Muitas vezes você está desinscrito no canal, você foi desinscrito. Verifique, eu publico 2 vídeos no canal todos os dias, de mais variados temas, desde mistério, desde OVNIs, desde Bíblia, uma série de coisas que vão ajudar você a ter uma percepção melhorada sobre esse mundo. Quem quiser conhecer o meu trabalho, nesse momento agora as vagas estão encerradas, mas dependendo de quando você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que as vagas estejam abertas. Você verifica na descrição desse vídeo aqui para saber quando tiver abertura de vagas. Aí você vai aprender a desatar essas amarras do sistema, vai obter o meu contato pessoal e vai aprender até onde vai a toca do coelho e como se preparar para esse admirado gado novo, esse admirado mundo novo. Pois bem, senhores, nós vamos falar sobre o variante Thor, que basicamente se trata de um humanoide que não tem umbigo, não tem umbigo. Foi criado em laboratório pelos alienígenas, né? Vamos usar essa nomenclatura para ficar fácil de entendimento. E simplesmente a sua missão era trabalhar em conjunto com o governo americano, tá? Você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou falar aqui para você poder entender, tá bom? Coisa interessante, ó. Olha só, os ufologistas, eles têm certeza de que o Valiante Thor foi um convidado de Vênus, histórias e testemunhas, tá? Toda vez que você tiver alguma referência a planetas, Marte, Vênus, Júpiter, necessariamente não se trata de um planeta, pode ser uma região fora do domo, tá? Se você estudar sobre Hiperbórea, você vai entender que a Terra ela é muito maior do que você possa compreender. O tamanho da Terra verdadeiro ela é pelo menos 16 mil vezes maior do que você conhece agora, tá? É uma escala gigantesca, gigantesca. Porém, né, existem limites de onde você pode ir até as limitações de onde você pode chegar, tá? Que é o famoso domo elétrico. Isso aí, se você estudar hiperbórea, você vai entender um pouco sobre esse assunto. Eu já pincelei aqui no canal, mas eu posso falar abertamente novamente, tá? Então o que acontece? Quando se fala Vênus, quando se fala Marte, na verdade, muitas vezes está correlacionado a outros continentes, como Lemúria, como Atlantis, continentes que estão fora do que nós conhecemos como Terra, tá bom? Pois bem, senhores, olha só. Aliens na Terra teriam que ser difíceis, porque sua aparência hipotética é diferente da nossa. Então as pessoas pensam que a maioria dos alienígenas tem uma aparência diferente da nossa. Ou os alienígenas são como o Alien vs Predador, que é um dos filmes de Hollywood, ou os alienígenas eles são como o ET de Varginha, aquele ET verde, ou talvez o ET Bilu, ou talvez aquele ETzinho que tá dentro de uma cestinha de bicicleta,
ou Grey. As pessoas nunca pensam que um alienígena ele pode ter formato humano. Por quê? Porque o corpo humano é um super corpo também, tá? Mas se você tomar a forma de um terráqueo, de fato, neste caso, é possível, sem causar pânico, entrar em contato e trabalhar com pessoas. Talvez seja isso que o recém-chegado de Vênus fez. Qual que foi o plano aqui? Né? Se você vê um alienígena, um insectoide, se você vê um réptil, parará, pururu, liano, se você vê um draconiano, se você vê esses alienígenas, você vai se assustar. Porque são seres colossais. Tá mais pro lado demoníaco do que pro outro lado da coisa. E aí a descrença e desconfiança fica grande. Então, qual que foi a ideia dos caras? Pô, se a humanidade não quer colaborar com a gente, porque eles têm medo da gente, vamos criar seres híbridos com DNA humano, a fim de que representem as nossas intenções ao governo. E aí começou-se um programa de híbridos para, né, se popularizar e conversar com os governantes do mundo, tá? Hoje em dia é um tipo de programa que está em praticamente todos os países. Hoje vamos falar sobre uma pessoa que é lembrada na história dos ufólogos como o Valiante Thor. Este é um alienígena imortal. Por que ele é imortal? Nós, como seres humanos, nós somos programados para morrer. Eu não sei se você sabe disso, mas a morte não é uma coisa que Deus criou, tá? O problema do corpo humano, de nós envelhecermos, de nós adoecermos, o corpo humano ser deteriorado, não é coisa de Deus, não é consequência de Deus. Ah, mas na Bíblia está falando que por causa da malignidade humana, o meu espírito não contenderá com você por 120 anos. Beleza, falou de morte ali? Não. Falou que o Espírito de Deus não vai contenderá com você, não estará com você. Outro ponto importante. Os humanos de Tartária viviam 300, 400 anos. Então, esse versículo bíblico está errado. Ou seja, alguém está alterando a percepção dos versículos. Se você pegar a Bíblia há 400 anos atrás, esse versículo, por causa da malignidade do homem, meu espírito não condenará com você por 600 anos. Ou seja, eles estão alterando a perspectiva. A Bíblia inteira está sendo fortemente adulterada. Você não acha que um versículo tão importante como esse não seria alterado? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Mateus 23:10, só o estudo que eu fiz esses dias já foi assim, escancarado a profunda adulteração que eles fizeram para corroborar com a mentira. É inacreditável. Daqui a pouco não vai ter mais Bíblia, pelo menos a Bíblia verdadeira. Vai ter um livro, um verdadeiro conto de fadas, tá? Então, o que acontece é o seguinte, só para vocês poderem entender. Quando se fala de imortal, não é porque o cara não morre. Se o cara tomar uma bala na cabeça, o cara morre. Mas o cara não envelhece. Se depender da estrutura, o cara não envelhece. Por quê? O corpo do cara, ele não oxida. O que mata o ser humano é a oxidação. O que acontece? Nós precisamos de um condutor elétrico em nosso sangue para fazer o nosso corpo funcionar. Nós precisamos de condutores elétricos. O corpo humano, nós temos o condutor elétrico que é o ferro. O ferro ele se transforma no dióxido ferroso, que dentro do nosso sangue, através da hemoglobina, ele oxigena as nossas células. Só que o ferro o ferro a cor dele é uma cor prata, é uma cor acinzentada. Quando o ferro sofre oxidação, quando ele está sofrendo aquela oxidação, se você já estudou sobre eletrólise, provavelmente você já fez um estudo sobre a oxidação. Quando o ferro está oxidando, ele muda de coloração. E a cor predominante de sua oxidação é a cor avermelhada. Então, o nosso corpo, nossos condutores elétricos, eles são de ferro. E isso causa grandes problemas no corpo humano. Primeiro, que o ferro, ele não é um condutor muito rápido. Se você pegar o ouro, por exemplo, ele é um supercondutor. Ele é um condutor muito rápido. O sistema do ouro, a resposta que se tem é 1 milhão de vezes mais rápido do que o ferro, tá? Outra coisa, o ferro oxida. Ele vai oxidando. E a oxidação vai apodrecendo o que está dentro de nós. Já o ouro, ele não oxida, tá bom? Então, o que acontece?
O corpo humano precisa de um condutor elétrico. O ferro, ele não é que ele faz mal, mas o oxigênio é um grande veneno para a humanidade. Você precisa do oxigênio, só que ao mesmo tempo, como nós temos ferro no nosso corpo, o oxigênio ele acaba nos envelhecendo. Por exemplo, uma pessoa que é um maratonista, um cara que corre muito, que faz muito exercício de bicicleta, essas pessoas elas envelhecem muito rápido. Por mais que elas aparentam serem jovens, por mais que elas aparentem ter um condicionamento físico muito bom, esses maratonistas que estão respirando intensamente, fazendo treinamento, essas pessoas envelhecem muito mais rápido. Se você pegar, por exemplo, uma tartaruga, o nível de respiração da tartaruga é bem menor que o dos seres humanos. E isso produz uma longevidade para elas. Já o ser humano, aquela pessoa que faz muito exercício, ela tende a envelhecer mais rápido. Por isso que jogador de futebol, você não tem jogador de futebol com 50 anos. É muito raro você ver jogador de futebol com 60 anos, 50 anos. O jogador de futebol, geralmente, ele se aposenta nos 35 no máximo. 35 anos já é considerado tirando o Cristiano Ronaldo e Messi, a maioria dos jogadores de futebol de 35 anos, eles já são aposentados. Eles já não estão com aquele pique de correr atrás da bola. Por quê? Porque o treinamento intenso mais os jogos faz com que ele respire muito, ele use muito o seu corpo. E aí, praticamente, acaba oxidando, né, o ferro e envelhecendo o corpo mais rápido, tá? Então, o que faz com que o ser humano morra sim, de causas naturais é o ferro, tá? Se o ser humano tivesse um sangue diferente, ele viveria muito mais. Por exemplo, existem alguns animais no oceano que o sangue deles é um sangue azulado, né? Até algumas arraias que o sangue delas é um sangue azulado. E o sangue azulado, a característica da coloração azul se trata do cobre. A oxidação do cobre no corpo ela se torna azul. Só que o cobre ele oxida bem menos do que o ferro, bem menos do que o ferro. Então o corpo não envelhece tanto. E esse Valiant Thor aí, o sangue dele é um sangue azul, isso comprovado. Assim, você vai entender a história desse cara aqui, ó. O sangue dele é um sangue azul. E aí o que acontece? Ele consegue viver muito mais do que os seres humanos, muito mais. Outra coisa ele tem super velocidade também, super força. E aí é aquilo que eu sempre estou falando. Imagina só o sangue dourado, o sangue da realeza, o sangue dos deuses do Egito, daqueles que dominaram o mundo. Os caras tinham sangue dourado, meu irmão. Então você imagina o nível que os caras não tinham, tá? O que acontece? Então você já entendeu que o que envelhece o ser humano é o oxigênio, em contato com o ferro que oxida, né? Aí gera a oxidação, essa oxidação começa a envelhecer nosso corpo muito rápido. E aí a consequência disso é que a gente envelhece muito rápido, muito rápido. Já quem tem um sangue, por exemplo, azulado, que é o de cobre, essa pessoa ela demora 8, 9 vezes mais para envelhecer, às vezes até mais do que isso, do que a gente, tá? Só para vocês entenderem. Por isso que quando você olha os túmulos, tem um cemitério na Rússia que mostra seres humanos que viveram 300, 400 anos. Tipo assim, aqui já é um cara que nasceu no ano de 1100 e morreu no ano de 1400. Aí você fica se perguntando, pô, peraí, o cara nasceu no ano de 1100 alguma coisa, o cara morreu no ano de 1400, o cara tem 300 anos. É porque o ser humano era diferente daquela época. Tudo tem a ver com a inversão magnética, cataclisma cíclico, tudo se equipara, tá? Então, beleza, agora que você entendeu disso, não é que ele é imortal, é que esse cara não oxida o seu corpo, tá? Aí fala que ele vive no planeta de Vênus, né? Além disso, ele atuou como comandante do navio Victor I. E segundo rumores, agora ele está perto do lago Mead, em Nevada, onde ele dirige o Conselho dos Doze. Tudo parece absurdo, mas o engenheiro americano Phil Sender diz que tudo isso é verdade, de acordo com a história de Valiant Thor, que pousou na Virgínia em uma pequena espaçonave de março de 1957. Só para vocês poderem entender. Aquilo que eu falo, o caso de Roswell é um caso que foi criado para tapar buraco, cara. O caso de Roswell foi inventado, ele foi criado para tapar buraco. Quando um disco voador ele cai de verdade, se os caras vão procurar,
Meu irmão, você pode ter certeza que isso não sai no jornal. Isso aí é abafado. Os donos de jornais, eles sabem disso. Pô, tu pega, por exemplo, o jornal da. Vamos pegar lá, Rede Globo, por exemplo, sei lá. Vamos pegar o Jornal Brasileiro. Cara, existem protocolos que o cara tem que seguir. Por exemplo, a polícia militar hoje ela tem um protocolo de extraterrestre. Caso uma nave caia, caso a polícia veja um ser que não é humanoide, ela não vai chamar agora é tarde, não vai chamar um jornalista ali. A primeira coisa que ela vai fazer, ela tem um número específico que ela vai ligar. Ela não vai colocar isso em seu relatório, não vai colocar em seu relatório. Ela vai ligar e acionar esse número específico, que é o número de soldados que trabalham exatamente com isso, né? De tipo de operação que trabalha somente com isso. Então tem-se um protocolo, tanto para os militares, polícia civil, tanto quanto para exército brasileiro. Qualquer um que vê tem um protocolo. Os jornalistas, os maiores jornalistas, eles sabem bem que se eles falarem de OVNI e for um caso secreto, o governo fecha o jornal dos caras. Então, eles sabem muito bem disso. Então, os caras têm regras, agentes do governo, sabe? Os caras sabem. Então, não é qualquer jornalista que sai escancarado. O caso de Roswell foi realmente um tapa-buraco. Tapa-buraco por quê? Porque você tinha, pousando lá em Virgínia, você tinha um alienígena, você tinha alienígena, UFO incidente, os caras, os OVNIs invadindo a Casa Branca, você tinha um monte de OVNI para tudo quanto é lado. E aí o que acabava acontecendo é o seguinte: nós precisávamos tapar um buraco, né? Os caras estão vendo um OVNI, estão vendo coisa estranha. Aí veio o incidente de Roswell. É aquilo que eu falo. A galera fica pensando assim, pô, área 51 é a área dos alienígenas. Meu irmão, se existe área 51, existe área 50, existe área 49, existe área 52, 53. Então, assim, não é que essa área trabalhe com alienígena. A grande maioria das bases militares trabalham com alienígenas. Essa que é a pegada, tá? Olha só. Provavelmente os militares, depois que esse cara aterrissou em Virgínia, os militares já sabiam que estavam lidando com um alienígena, porque tinham recebido de uma sala no Pentágono por 3 anos e tinham permissão para se encontrar com o presidente Richard Nixon e os chefes da equipe. Então o que acontece? Os caras eles já estavam sendo alertados sobre alienígenas, tá? Olha só. Como esse estranho vagou sem causa, pergunta-se da multidão. Ele apenas parecia um homem normal. Parecia um homem normal. Né? Ele foi criado, esse tipo de híbrido foi criado para representar os interesses dos alienígenas perante o governo. Porque se você vê um draconiano de 4 metros, né, babando com dente de tubarão, você não vai querer fazer acordo com esse ser. Se você vê um draconiano ó, papa ser humano, você não vai querer fazer um acordo. Então, esses híbridos foram criados justamente para representar os interesses deles. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, os anjos caídos, segundo Gênesis 6, e segundo o livro de Enoque, mais ou menos 150 santos sentinelas são anjos de guerra, tá? Enamorados das mulheres e deram origem a gigantes. Esses anjos desceram pelo monte Armon, que é um monte amaldiçoado, tá? E é um monte amaldiçoado. Beleza, até aí tudo bem. Esses anjos, só para vocês terem uma ideia, eles foram cultuados pelos seres humanos em outra hora. Eles foram cultuados. Só que, após o grande dilúvio, esses seres, eles tomaram uma forma completamente diferente, uma forma completamente assustadora. Então, esses anjos caídos, sempre que eles queriam causar alguma interferência no governo, as pessoas se assustavam. E aí eles começaram a criar híbridos, que são os deuses mesopotâmicos. Que são esses híbridos? Seres humanos altos, com asas, representando anjos. Seres humanos como Nimrod, que é um super ser humano. Então eles começaram esse processo de hibridização, que depois veio a ser Greys, Reptil, Pararapurulianos e Anunnakis, né? Mas assim, fato curioso é que esse cara foi criado justamente para esse projeto. Aí ele fala o seguinte, ó, essa é uma criatura imortal
que tinha 6 dedos. O coração dele era grande, o pulmão dele era grande e óxido de cobre no seu sangue, tá vendo? Por isso que o sangue dele era azul. Porque não tinha óxido de ferro, era óxido de cobre. Então, assim, ele demorava muito mais para envelhecer que o ser humano, tá? Além disso, era um representante incrivelmente inteligente. O seu QI era igual ao de 1200. E lembrando que Stephen Hawking tem um QI de 160. Albert Einstein era burro pra caramba. Albert Einstein, ele foi uma grande farsa do século, tá? Não estou dizendo que a teoria da relatividade não exista. Existe. Ela foi criada por outro matemático. Não foi por ele. Albert Einstein é a maior farsa do século, cara. O Nikola Tesla, uma vez perguntaram para ele sobre a teoria do Albert Einstein, e o Tesla mesmo dizia: a teoria do Albert Einstein é como pegar um mendigo na rua e colocar púrpura nele e pedir para dançar, que não faz o menor sentido. Albert Einstein, ele confundia função, com números, o cara não conseguia entender a própria matemática que ele criou. Então, assim, e é dito que ele copiou a sua teoria de outro matemático. Então, é o que eu digo para você, Albert Einstein foi um grande ator, né? Assim como a gente tem Bill Gates, que é um grande ator, assim como a gente tem Elon Musk, que são grandes atores, né? Porque não são inteligentes assim, você vê nitidamente, você conhece uma pessoa que é inteligente. E aí o que acontece? O Stephen Hawking, ele tinha um QI mais alto mesmo. Agora, a Nikola Tesla foi o ser humano que tinha o maior QI da Terra. Só que aí, meu irmão, a gente entra num pequeno detalhe, né? Qualquer pessoa com super inteligência chegava no QI de 150, 160. Esse cara, os testes que ele teve que fazer, ele teve que fazer um teste diferente. Porque o teste de QI convencional só chega a 180, cara. Não chega a mais de 180. E aí, se o cara tá acertando todos os testes sem errar, você começa a se perguntar, pô, peraí, velho. Como é que nós vamos medir o QI desse cara? Aí tiveram que criar um outro teste para esse cara. E aí viu que o QI do cara era de 1.200. 1.200, só para vocês terem uma ideia. O QI, ele é um fator exponencial, ele não é um fator linear. Por exemplo, o que é fator linear? Pega um brasileiro, um funkeiro. Funkeiro tem um QI de 70. Se a gente pegar 20 funkeiros e somar 70 vezes 20, 700 vezes 2, 1.400. Ou seja, se nós pegarmos 20 funkeiros, nós vamos ter um QI de 1.400. Isso se fosse exponencial. Só que 20 funkeiros vão ter o QI de 70 do mesmo jeito. Pode ter 1 milhão de funkeiros, pode ter um funkeiro que vai ter o QI de 70. Então, o QI ele é exponencial. Se o seu QI subir 10 pontos, não quer dizer que você é 10% mais inteligente que o seu vizinho, que o seu quem. Não. Se o seu QI subir 10 pontos, você é 2 vezes mais inteligente que aquele cara. Se o seu QI subir 20 pontos, você é 3, 4, 5 vezes mais inteligente que aquele cara. Agora imagine um QI de 1.200, meu irmão. É tipo um cara que tem um conhecimento profundo em todas as áreas. Engenharia, física quântica, nuclear, matemática, computação. O cara sabe sobre tudo. O cara nunca esquece nada do que ele lê. E aí, esse cara, esse sim tem um QI absurdo. Então, o QI ele não é algo linear. Vamos botar 20 funkeiros que vai dar QI de 1.400. Não, não é assim que funciona. O QI, ele assim, ele é exponencial. Uma pequena alteração. Tu pega o QI do brasileiro hoje, é 87. E o QI da média do brasileiro. Pensa nesses brasileiros, na galera que tem um QI pior que orangotango. E pensa agora num QI de um chinês que, ó, estudando, dedicando a vida. O QI de chinês é 115. O QI de 90 para 115, de 87, né? De 90 para 115, ele aumentou 20, 25, 28 pontos. Um QI que aumentou 28 pontos não é que o cara melhorou 28, 30% mais inteligente. O cara é 3, 4 vezes mais inteligente. É simples assim. Por isso que os concursos de matemática que são realizados pelo mundo, você vê que os chineses estão em primeiro lugar. Os caras são verdadeiras calculadoras humanas. Porque não é que o cara melhorou 30%. 30% de merda é merda do mesmo jeito. Então é algo muito superior. Então, quando se mete QI, nós não estamos falando de um âmbito linear, nós não estamos falando de algo linear, nós estamos falando de uma exponencial. Aumentou um pouquinho só, o negócio vai lá para cima. Tá?
Só para vocês entenderem. Então, quando o cara fala que o cara tem um QI de 1.200, é um QI absurdo, cara. É um cara que tem um conhecimento absurdo sobre tudo, tá? E olha só, ele falava fluentemente, fala, né? Centenas de idiomas. Não é só 100 idiomas. O cara falava idioma egípcio antigo, idioma egípcio novo. O cara falava do idioma, por exemplo, tupi-guarani, do inglês. Então o cara, ele fala desses idiomas, tá? Só tá passando um avião aí, se vocês escutarem, eu peço perdão, mas daqui a pouco passa, tá? Mas basicamente é o seguinte, o QI que o cara falava é um QI, assim, as línguas que ele falava eram absurdas. Ele não só falava as línguas que já existem agora na Terra, como as línguas antigas que foram perdidas, tá? Então só para você poder entender, incluindo as línguas alienígenas, tá? E a sua idade, segundo ele, era de 500 anos. Ele tinha 500 anos. Embora, olhando para ele, parecia ter 25 anos. Ou seja, o cara não envelhecia. O cara falando, ó, tenho 500 anos, mas mesmo assim, a aparência dele é de 25 anos, tá? E por que ele chegou na Terra, né? Aí tem vários relatos que dizem que ele veio trazer. Se você pegar, por exemplo, algumas reportagens, fala que ele veio trazer a cura de Parará-Poruru, dos problemas da humanidade. O cara veio trazer a solução e a paz mundial e não sei o quê, né? E que não foi bem aceito, tá? Que não foi bem aceito, ó. Ele trouxe consigo, deixa eu mostrar para você aqui, um homem e uma mulher, e seu objetivo era convencer os líderes da Terra a desistirem da guerra, especialmente da guerra nuclear. Por que os alienígenas eles temem tanto a guerra nuclear? Por que eles temem a guerra nuclear? Tá? Por que os extraterrestres, tudo. Cara, tu vê país guerreando contra país, você fala assim: meu, é só jogar uma bomba nuclear. É limpa, você vai gastar bem menos mandando uma bomba nuclear do que simplesmente com tanque de guerra, com soldado. Joga uma bomba nuclear e resolveu o problema. Por que, que as bombas nucleares são problemas? Por quê? Lembra da Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial? Nós tivemos o caso de Nagasaki e Hiroshima, que os Estados Unidos jogou duas bombas nucleares. Aquelas bombas nucleares atômicas, tá? Elas tinham capacidade de varredura de centenas de quilômetros. Centenas de quilômetros. As bombas eram capazes de destruir, só para vocês terem ideia, um décimo do Japão. Um décimo. Tanto cada bomba dessa, tá? E aí, basicamente, quando essa bomba entrou em operação, essa bomba ela não atuou com toda a sua força. Os relatos dos aviões americanos que escoltaram, porque para jogar uma bomba pesa centenas, milhares, acho que umas 2, 3 mil toneladas. Uma bomba nuclear, não é uma coisa pequenininha, tá, pessoal? E o relato dos aviões de caça que estavam escoltando esse avião para garantir a integridade da missão diz que quando eles estavam indo embora, quando eles tinham lançado a bomba, eles têm que acelerar o avião para ir o mais longe possível. E todo caça, todo F-22, ele tem um piloto e um copiloto. E o que o copiloto faz? Muitas vezes o copiloto ele tem um diário de bordo que ele vai anotando tudo o que aconteceu. Eu sei que hoje em dia existe câmera, mas o que o copiloto faz? Ó, tal horário, de tal dia, de tal coisa, foi jogada uma bomba, não sei o que, tal coisa aconteceu. No céu o sol estava assim, o clima estava assim, não houve interferência de aviões do Japão, não houve. Ele vai escrevendo. E é dito pela grande maioria dos pilotos que soltaram essa bomba que momentos antes da bomba explodir, eles viram várias luzes brancas, brilhantes, que estavam próximo da onda de explosão. E aí, a explosão ela atuou como um décimo. Tem muita gente que fala que foi anjo de Deus que impediu a propagação da destruição. Mas o fato é que o relato desses copilotos, que não é só um, é que vários pontos brancos, brilhantes, momentos antes da explosão, primeiro que já estava acompanhando eles nessa trajetória. E segundo que momentos antes da explosão, a bomba ela não atuou com toda a sua potência. Não atuou. A atuação da bomba ela foi muito reduzida, tá? Então, por que esses alienígenas, por que esses livros
Eles temem a bomba nuclear? Primeira coisa que é mais importante. Primeira coisa que é o fato importante. Só tem a Terra. Você está entendendo? Quem está dentro da Terra sabe muito bem que só tem a Terra. Existe uma coisa chamada relógio Cronos, que é o relógio do fim do mundo. A Terra ela está reduzindo de tamanho. Por que o diabo, geração após geração, o ser humano vai reduzindo de tamanho? O ser humano tinha mais de 60 metros, agora o ser humano tem 1,70 m. Porque a Terra está reduzindo de tamanho. E o que acontece é o seguinte, isso tem a ver com o relógio do juízo final. E a Terra está reduzindo de tamanho, qual que é o grande ápice da coisa, tá? O grande ápice da coisa. Essas bombas, elas têm a capacidade de destruir um país inteiro. Muitos pesquisadores vão dizer que a bomba atômica só tem a capacidade de destruir uma cidade. Não é, isso é mentira. Quando joga essa bomba, não é a explosão que vai destruir, é a radiação. Essa radiação ela vai se propagar com o vento e vai alcançar um. Pensa comigo, se você tem uma bomba que destrói 1/10 do Japão, imagina a radiação que não é benéfica aos seres humanos, nenhum animal, nenhuma planta, que vai se propagar com o vento. Ela vai começar a se expandir. E aquela radiação ela vai alcançar 100 vezes o tamanho da bomba. Então, se a bomba de Nagasaki e Hiroshima tivesse verdadeiramente sido operada naquela escala verdadeira, o Japão já tinha ido para o ralo em questão de explosão e todo aquele âmbito de radiação ia ir para outros países, ia para o oceano, ia começar a gerar um grande problema. Os animais que sofressem a menor interferência da radiação, por exemplo, mas se reproduzissem, o peixe ia nascer com 3 olhos, 4 barbatanas, e aí o peixe não ia conseguir sobreviver no oceano. E aí, se esse peixe se reproduzisse com outro peixe, o restante desses peixes ia ser tudo maluco. Então, o problema da radiação não é a explosão, mas assim aquela fumaça radioativa que ela vai em expansão. Então, o que acontece? Se você destruir a Terra, para onde que você vai? Pensa comigo. Nós estamos falando que existe um domo elétrico e que ninguém entra, ninguém sai, porque é assim que Deus quer e pronto, acabou, meu irmão. A partir do momento que você for salvo, você vai conhecer os mistérios de Deus. Agora, neste momento que nós estamos, operação Fishball, High Jump, as operações soviéticas que aconteceram de uma perfuração no subsolo da Terra, não dá, tá tudo blindado, não dá para sair nem para cima nem para baixo. Óbvio, não dá para sair da Terra. E aí acontece, os alienígenas sabem disso. Só que se você destruir a Terra, você vai fazer o quê? Você destruiu a Terra. Destruiu a Terra e agora você não tem mais para onde ir. E outra coisa importante, isso é o ponto principal. O segundo ponto, a ira de Deus. Por quê? Se você, por exemplo, destruir, né, Deus não vai permitir de hipótese nenhuma, mas se você destruiu metade do planeta, meu irmão, metade de uma só vez, você pode ter certeza que o apocalipse vai chegar mais rápido. Então, assim, esses alienígenas eles sabem tão bem disso que a ideia deles é preservar o planeta. Tanto é que qual que é a ideia dos caras? Pega lá as pedras guias da Geórgia. Qual que é a ideia dos caras? Ó, vamos reduzir os seres humanos. A natureza fica intacta, os animais silvestres ficam intactos, a flora fica intacta. O BO aqui é o ser humano. Então eles querem reduzir o número de seres humanos, mas manter o ecossistema do planeta. Repara para você ver, eles querem preservar esse planeta. Por que eles querem preservar? Porque só tem isso aqui. Eles não conseguem sair para outras coisas. Existe sim terras além do domo? Existe. Mas não existe só um domo. É aí que é importante você entender. Segundo o livro de Enoque, são mais de 10. E aí o que acontece? Tem esses domos menores que são fáceis de. Não é fácil, mas que são possíveis de serem atravessados. E tem os maiores, que é impossível. São domos plasmáticos. Não dá para você passar. Não, não convida. E aí, basicamente, o que eles querem fazer? Eles querem preservar essa terra. Porque a terra ela vai sendo resetada há milhares e milhões de anos. E eles querem se manter aqui. Então, bomba nuclear é um mau negócio para todos esses seres. Tanto que na missão High Jump do Almirante Burns, quando ele visitou aí uma raça alienígena, a mesma coisa, ó, vocês param com a bomba nuclear que nós não estamos gostando disso. E aí o que aconteceu? Nós tivemos o famoso UFO Incident.
Deixa eu colocar aqui para vocês verem. UFO incidente 1953. Eu não sei se é 53. Se eu tiver errado, deixa eu ver aqui se é 53. Mas é mais ou menos por volta de 1950, perdão, tá? Mais ou menos 1950. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é o famoso UFO Incident, que é quando os OVNIs sobrevoaram Washington. O que aconteceu? Só para vocês terem ideia, os caras iam bombear a Antártida com bombas nucleares. A Antártida. E a Antártida já estava com a base do Terceiro Reich e ainda estava com os draconianos, com outras raças alienígenas ali. E aí os caras. E assim, os anjos de Deus também têm discos voadores, tá? E o que acontece? Esses alienígenas, eles não podem se declarar os reis da Terra. Ah, eu sou o rei da Terra, me obedeçam. Porque tem os anjos de Deus. Né? E Deus, ele tem, esses alienígenas, eles sabem muito bem do plano de Deus. Então, eles não podem se declarar. Eles não podem falar, ah, eu sou o dono desse planeta, a partir de agora vocês me ouvem. Não, eles sabem que é um mau negócio. Então, muitas vezes eles se abrigam nas bordas e extremidades da Terra, em lugares subterrâneos, em lugares que não interferem no livre-arbítrio da criação humana, tá? Só que aí é o seguinte, o que aconteceu? Os seres humanos queriam bombardear a Antártida, cheio de alienígena lá dentro. E aí, momentos antes, dias antes da grande explosão, que os caras já deram a volta que ia explodir, os alienígenas sobrevoaram a Casa Branca, né? E centenas de OVNIs. Um OVNI pousou no gramado, um extraterrestre, né? Saiu daquele disco voador e foi conversar diretamente com o presidente e com a galera toda que estava lá. E assim, os OVNIs eles estavam em cima da Casa Branca e tinha vários OVNIs que estavam em cima da casa dos generais. Por exemplo, o cara é general de guerra e tem família, tinha um OVNI em cima da casa do cara, velho. E aí, tipo assim, quando eles perceberam que foi um mau negócio, aí desceu o alienígena, e aí, meu irmão, eu não sei o que falou lá dentro. Mas logo em seguida, eles criaram o Tratado das Antártidas, que ninguém pode ir naquele lugar, é protegido e blá blá blá. Mas o Tratado da Antártida é um tratado com todos os países. Se não se deve usar bomba nuclear, meu irmão. Você pode reparar que país nenhum usa bomba nuclear. Pega qualquer país. Meu irmão, os caras têm a bomba nuclear, mas pega qualquer país pra tu ver. Os caras travam guerra, mas ninguém usa bomba nuclear. Porque eles sabem do BO que isso vai dar. Véio. Então, mais ou menos, o que eu queria trazer pra vocês era isso. E aí a gente tem a questão aí do. Deixa eu voltar a imagem aqui. Nós temos aqui o famoso. O pessoal chama muito de Thor, né? Que eu. Vou pegar o nome dele correto aqui, que fica mais fácil para vocês. Mas é o Valiant Thor, né? E esse cara aqui, ó. E assim, interessante, né? Interessante. A galera que comentou sobre ele, em 1954, né? Assinaram um tratado de paz com os alienígenas, blá 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 blá. Mas é o seguinte, o governo estava caçando a galera que sabe, os militares que sabiam sobre a origem da alienígena do Thor. Meu. Os caras, tipo assim, morreram em circunstâncias estranhas, tá? E aí estava caçando os caras lá para poder tirar o negócio de vez. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quantos relatos de militares que não é assim? Ou tem relato de militar que é assim. Pô, velho, o general de guerra que tá comandando o exército, sei lá, a parte nordeste do país, é um cara que não soa, é um cara que raramente pisca os olhos, o cara tem uma pele estranha. Tipo assim, a galera que tá comandando o topo assim, muitas vezes nem humano é, velho. Nem humano é. Mas é um fato curioso, tá? Essa questão do Thor aí é um fato curioso, velho. Se é verdade ou não, francamente, eu não sei. Meu irmão, tudo que eu tenho de informação é dois artigos na internet, mal falado, e uma pseudo-foto, cara. Por quê? Porque os caras apagam tudo. A gente não faz nem ideia se isso aqui é real ou não. Mas é um fato curioso, cara. Se tratando de alienígenas e tudo mais, é um fato curioso, tá? O que me chamou a atenção é o QI do cara ser 1.200, velho. Tipo, é um nível. Aí eu fico me pensando assim, porra. Se o ser humano que tem sangue azul, o cara vive 500 anos e não envelhece, tem um QI de 1.200, imagina o homem que Deus criou com sangue dourado, sangue de ouro. Será que o cara teria um QI de 8.000, 9.000, 10.000? Será que o cara viveria 400 mil anos? Eu fico pensando assim, aquele Adão primordial que Deus criou.
entendeu? O nível que era, né? Por isso que se despertou tanto medo nos anjos, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado para vocês, tá? Sobre esse assunto. A proposta de hoje é trazer um debate, né? Sobre esse assunto, sobre os alienígenas, sobre essa questão de projetos secretos e militares. Mas é aquilo, eu não posso comprovar a veracidade de nada, né? A gente só tem 2 artigos para falar sobre esse assunto. Mas comenta aqui embaixo o que você acha, tá? É extremamente interessante. Deixa o seu like, isso vai ajudar demais a divulgar o projeto, se inscrever no canal. Quem quiser conhecer meu trabalho, no momento as vagas estão encerradas, mas na descrição do vídeo você vai ser avisado, né, quando tiver abertura de vagas, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.